Sexta-feira da 7ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo, estamos começando mais um programa, a Bíblia do Mundo de hoje. As sextas-feiras do nosso programa são propulsoras, elas nos conduzem com força na direção do próximo domingo, o 8º do Tempo Comum. E lembre-se, já estamos às portas da Quaresma, mas ainda é tempo comum. Ainda estamos na estrada do seguimento de Jesus. Bem, nesse domingo próximo, continuamos para encerrar o longo capítulo do capítulo 6 de São Lucas, entre os versículos 39 e 45. Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos a seguinte parábola: Poderá um cego guiar outro cego? Porventura não cairão os dois em alguma cova? O discípulo não é superior ao mestre, mas todo discípulo perfeito deverá ser como seu mestre. Por que vês o arqueiro que o teu irmão tem na vista e não reparas na trave que está na tua? Como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o cisco que tens na vista, se tu não vês a trave que está na tua? Hipócrita, tira primeiro a trave da tua vista, então verás bem para tirar o cisco da vista do teu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Cada árvore conhece-se pelo seu fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem se apanham uvas das sarças. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, da sua maldade, tira o mal. Pois a boca fala do que transborda o coração. Bem, estamos quase em campo sapiencial, porque, primeiramente, voltemos um minuto, voltemos ao princípio. De que sistema literário se trata? De didascalia, ensinamento. Jesus, Divino Mestre, sempre voltado para os seus discípulos, mesmo quando estão envolvidos os opositores, os oponentes, a quem também ensina. Jesus jamais, mesmo com palavras um pouco mais firmes, deixa de ensinar. Mas aos discípulos, em particular os apóstolos, esse ensinamento é crucial, pois é neste ensinamento, mergulhados neles durante 3 anos, que esses apóstolos, embebidos de Espírito Santo, irão proclamar o que viram, ouviram e praticaram, porque nenhum mestre, a não ser os que fazem lá matemática pura, outras coisas puras, nenhum mestre jamais vai levar seus discípulos pelo caminho da verdade, se não for também pela prática. Nós sabemos disso exatamente porque Jesus o diz no Evangelho de São João: se a verdade a praticares e compreenderes, sereis felizes. Verdade é coisa para ser praticada e compreendida. Às vezes ouço muita gente falar em valores, nossos valores,
Mas quando se fala em valores, se fala de um lado de conteúdos, mas de conteúdos vividos, compartilhados. Não há nenhum sentido em falar de valores somente nas nossas cabeças. Valores existem na mente, no coração, na alma, e por isso existem no trato social. Uma sociedade pode ser interpretada exatamente pelo compartilhamento de seus valores, pela perda de seus valores, pela mudança de seus valores. É uma perspectiva histórica. Além de dizer que temos muita tecnologia, podemos nos perguntar se temos muitos valores e se esses valores são, de fato, palpáveis. Pois bem, nesse tempo comum, uma das coisas mais centrais na nossa percepção sobre Jesus, os anos 70 trouxeram uma verdade. De forma alguma se pode dizer que Jesus não é nosso amigo, porque ele mesmo declarou-se, ele diz lá no capítulo 15 de São João, já não vos chamo servos, mas amigos. Amigos porque vos dei a compreender, aliás, vos comuniquei toda a revelação do Pai. Mas que esta palavra amigo não afugente, ou melhor, não ofusque a principal relação que se estabelece entre nós e o Cristo. Mestre. Ele é nosso mestre. Todas as vezes que dizemos estou com Cristo, seja no auge deste encontro que é a liturgia, seja na oração pessoal, na reflexão e na prática da caridade, estamos aprendendo. Aprendizagem e aprendizado está implicado na vida cristã. E veja, eu não tenho nada contra, ao contrário, quando houve também nos anos 80 e 90 muita crítica. Isso é o anterior. Mas naqueles anos se discutia muito que sentido tinha, poderia haver um cristianismo de tradição. A tradição era congelamento, esclerose, era algo que vinha do protestantismo, claro, e foi muito bem assimilado por setores da teologia católica. Pois bem, a tradição conserva de geração em geração. Um dos dramas modernos, da sociedade moderna, é que cada vez mais entre avós e netos há algo em comum. A ponto de os avós, pobrezinhos, se sentirem obrigados a uma falsa modernização para acompanhar os netos, sem poder, às vezes, transmitir aqueles valores familiares, sociais, religiosos, culturais que foram tão bem guardados e vivenciados por eles. Porém, a tradição, como eu disse, ela é um instrumento que nos incita a aprender da tradição, porque ela não só vem guardada, mas vem aprendida. E na medida em que cada geração reaprende a tradição, a renova, mantendo-a viva e comunicando-a à próxima geração. Tudo isso porque o Evangelho começa dizendo que Jesus se dirige aos seus discípulos. E são aqueles ensinamentos. Bem, primeiro isso. Segundo, quando cita-se a palavra parábola, comparação, parabolé, comparar, supõe-se que Jesus está fazendo um exercício muito refinado de conhecimento. Uma coisa é descrever, outra coisa é comparar. Outra coisa é dizer, o sol brilha. Outra coisa é dizer, seu sorriso brilha como o sol. Percebam a elevação semântica da segunda frase? Quando eu comparo o brilho de um sorriso ao brilho do sol,
Estou estabelecendo de modo improporcional qualidades do astro aos dentes ou simplesmente ao sorriso, porque tantas vezes também a palavra sorriso não significa somente mostrar os dentes, senão os cachorros sorririam de vez em quando estão irritados, mas significa, sobretudo, a comunicação da alegria, da gentileza, do afeto. Um sorriso é um sinal de afeto e é um sinal também de emoção. Jesus ensina seus apóstolos numa das perspectivas mais sofisticadas que há, são as comparações. Claro que comparações só têm sentido se elas se estabelecem com nitidez, não é? Por exemplo, há uma pessoa extremamente desonesta ou, enfim, obscura, e eu digo que ela é como um céu límpido. Não funciona esta parábola, porque não há um elemento conjunto entre um ser obscuro e o céu límpido, não é verdade? Mas não deixa de ser algo importantíssimo, que Jesus não está descrevendo o mundo, eles são capazes de fazê-los por si próprios. Jesus está configurando o mundo dos seus discípulos a partir da lógica divina da revelação.